O tempo está passando, março está chegando, as decisões vindo na vida do Flamengo. E o desempenho não agrada, o time parece evoluir em relação ao ano passado e o risco de mais uma derrota de uma final, ele está aí presente depois do primeiro jogo contra o Independiente Del Valle na Recopa Sul-Americana. E o assunto do vídeo é Vitor Pereira. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Olha, tem Europa League nessa quinta-feira, confronto mais pesado dessa Europa League, que é Manchester United e Barcelona. O United conseguiu um empate 2-2 fora de casa, confronto está aberto, não existe essa coisa mais do gol fora, mas acho que a fase do Rashford, que está jogando demais nesse pós-Copa, e o fato do United decidir em casa, enfim, me leva a crer que o United vai vencer o jogo e passar pelo Barcelona amanhã. Então eu deixei esse meu palpite no site do Aposta Ganha. Você pode entrar agora no Aposta Ganha, com o QR Code que eu deixo na tela aqui em todos os vídeos. Lá você vai fazer o cadastro rapidinho, acessando esse link. É o mesmo link que eu deixo na descrição. Fez o cadastro rapidinho, pega o meu presente pra você, que é o bônus de boas-vindas, 5, e aí começa a palpitar. Pode ser nesse jogo, pode ser nos outros jogos da semana. Vem pro apostaganha.bet, botar din-din no bolso. Gastou bastante no carnaval? Tá na hora de, repor os gastos. Quem sabe com a Aposta Ganha você consegue se dar bem. Apostaganha.bet, parceiro do canal do Jorge Igor. Claro que a decisão lá tá aberta, a decisão da Recopa entre Flamengo e Independiente Del Valle, por 2 motivos. Primeiro, que o Flamengo vai decidir no Maracanã na terça-feira que vem. Segundo, porque se a gente for olhar capacidade individual, obviamente que o Flamengo tem mais time, mais elenco que o Independiente Del Valle. Porém, em termos de conjunto, a gente vê hoje o Del Valle, claro, né? O trabalho do Vitor Pereira está começando, a gente precisa fazer toda essa ressalva, é um trabalho que não tem nem 60 dias ainda e tudo mais. A gente vê o Del Valle pronto. A questão é que, mesmo não tendo um trabalho ainda longevo, mesmo ainda começando e tal, tem 2 questões que eu acho que tornam preocupantes a análise sobre o trabalho do Vitor Pereira hoje. Primeiro, assim, ele tem um baita de um material nas mãos. Ele tem um elenco de muita qualidade. E segundo, um time que venceu grandes competições há poucos meses. Não é que o Flamengo tem esse elenco, esse time titular há muito tempo, só que a última conquista foi há 3 anos. Não, esse time vem de um embalo de uma temporada que terminou com o troféu de Libertadores e com o troféu de Copa do Brasil, jogando um grande futebol. E nas mãos do Vitor Pereira até agora, esse grande futebol a gente não viu. E mais, assim, me parece um pouco um Vitor Pereira errando em tomadas de decisão, né? Acho que ontem tem a questão do Pedro e o problema na panturrilha, que ajuda a explicar a saída, mas aí você coloca mais um volante e mesmo assim o teu time continua vulnerável, aliás, fica ainda mais vulnerável e sofre o gol. Não fez muito sentido, assim, a confusão defensiva hoje do Flamengo salta aos olhos, é uma coisa muito, muito gritante, né? Então o Vitor Pereira tem tentado, ele tentou colocar ontem o Everton Ribeiro um pouco mais recuado, para tentar fazer o time jogar um pouquinho mais perto, mas se você for olhar, os espaços defensivos eles ainda continuam muito grandes. E quando você tem uma questão, eu sei que existe a questão da individualidade, eu sei que o Santos, por exemplo, passou a falhar num nível que ele não falhava antes. Eu sei que o Davi Luiz ontem foi mal no lance do gol do Del Valle, num erro que ele já tinha até cometido, né? Ele repetiu. Mas eu acho que a questão ela é muito mais de montagem, de armação, de estratégia, do que necessariamente questões individuais. Eu acho que a desarrumação coletiva, ela provoca, ela aumenta o risco das falhas individuais. E aí, quando você tem buracos entre setores, espaços, quando você tem um problema claro de desenho em campo, quem é que monta as equipes? Quem é que monta as estratégias? Quem é o responsável por determinar como taticamente um time vai jogar? É o treinador. E até agora o Vitor Pereira não conseguiu corrigir as falhas que estão aí desde o primeiro dia do seu trabalho. Se você pegar os jogos que o Flamengo fez no ano, em quase todas as análises centradas foram nisso aí. Dificuldade de compactação entre setores, espaços na defesa e tudo mais. E outra questão que eu acho que ontem também foi muito visível. Atitude. Então, se você pegar aqui o que foi o Del Valle
No segundo tempo, o Del Valle se impôs em relação ao Flamengo. O Flamengo sempre foi um time, nos seus melhores momentos, essa geração do Flamengo, a gente ficava com aquela sensação de que, olha, tomou um gol, mas esse time tem uma confiança, um poder de reação e uma capacidade técnica tão grandes, né? Esses três fatores são tão abundantes, que ele vai ter condições de virar, e geralmente ele virava os jogos, e geralmente ele reagia e passava como um trator, como um rolo compressor por cima de vários adversários. Hoje a gente não vê isso. O Del Valle ontem conseguiu mais de 20 finalizações. Tem números aí, estatísticas que falam em 25 finalizações, outras falam em 27, e o Flamengo não chegou nem a 10 finalizações no jogo. Foram 7 finalizações do Flamengo no jogo. Ah, você tá jogando fora de casa e tal, é verdade, ok. Mas você não tá jogando contra um Boca na Bomboneira, nem contra o River no Monumental. Você tá jogando contra um time que não tem grande torcida, num campo em ótimas condições. Até o Everton Ribeiro, no desembarque hoje no Brasil, falou sobre isso. O campo tava bom, gente. Sim, não tem muita desculpa, né? Não tem algum outro fator além do campo, das 4 linhas, para você justificar. Não tem. Ontem tava tudo ok. E o Flamengo de novo foi mal. O Flamengo de novo teve uma performance ruim e não mostrou capacidade de reagir a uma situação adversa dentro do jogo. Isso é uma questão física? Muitas vezes é. Como no Mundial de Clubes ficou evidente que o Flamengo não tinha pernas em determinado momento do jogo com o Al Hilal para buscar uma reversão de um negócio que já estava indo pro ralo. Não tinha. É uma questão também da estrutura tática do time? Claro que é. Quando o jogador em campo percebe que a coisa não está funcionando, a confiança dele também baixa, né? Então o Flamengo ontem, ele recua demais. Quando você tira o Pedro e ao invés de você colocar ali, né? Você vai colocar mais um volante. Você vai reforçar o meio-campo. O que o Flamengo na prática fez? Ele chamou o Del Valle. Ele trouxe o Del Valle para dentro dele. E acabou tomando o gol logo em sequência. Então acho que o que marca o início de temporada do Flamengo os fatores que marcam, né? É mais de um, é no plural. Questão física preocupante, dificuldade do time retomar o nível de pressão do ano passado, de comportamento em campo, de postura, de agressividade. Acho que esse é o fator-chave, essa é a palavrinha-chave. Ainda o Flamengo não conseguiu retomar. Ah, mas nós estamos no início da temporada, Jorge. Pois é, março está chegando. E outra, como já disse no vídeo anterior aqui sobre o Flamengo, foi logo depois da eliminação para o Al Hilal. O Flamengo sabia que teria 3 decisões no início da temporada, que era muito arriscado você estender o prazo de férias além do que é normal para um jogador de futebol, porque tem todo um prejuízo na hora de você retomar o ritmo fisicamente. O Flamengo sabia do risco que era fazer uma troca de comissão técnica, com 3 decisões para disputar entre janeiro e fevereiro. O Flamengo quis arriscar, até agora se deu mal. E mesmo que saia com o título da Recopa, o saldo não vai ser positivo, porque das 3 a Recopa era a decisão menos importante. Acho que a Supercopa do Brasil é mais importante que a Recopa, não porque pela validade do título. É claro que uma Recopa sul-americana vale mais do que uma Recopa nacional, mas o Flamengo enfrentou o adversário mais forte, mais tradicional, um rival maior do que é o Del Valle. Ele enfrentou o Palmeiras. Esse jogo era mais pesado do que o jogo com o Del Valle, óbvio que era. Então mesmo que o Flamengo ganhe a Recopa, esse saldo ainda vai ficar no prejuízo das decisões. Então, esse é outro fator também. O Flamengo se planejou, o Flamengo tomou decisões no risco, talvez num excesso de confiança de que as coisas dariam certo e não sabia exatamente bem o tamanho do problema que estava trazendo para ele. E outro fator que pesa nessa hora, voltando à lista dos problemas, é o fator Vitor Pereira. Ele ainda não conseguiu corrigir os problemas. Não é que os problemas defensivos surgiram ontem. Não que você também vai corrigir todos os problemas da noite para o dia. Mas esse é o ponto central da temporada ruim do Flamengo. E até agora, não se vê a mínima evolução nesse sentido. Além disso, além do Vitor Pereira no dia a dia não estar conseguindo corrigir as falhas que a gente vê em campo, porque elas estão se repetindo, tem algumas decisões do Vitor Pereira em alterações, como, por exemplo, a saída do Everton Ribeiro no jogo com o Al Hilal no Mundial de Clubes, que a gente não entende. A saída do Pedro ontem tinha um componente físico, mas quem você coloca no lugar... Você vai colocar o Pulga no lugar? Você vai... Mais um volante? Você vai chamar mais o Del Valle? Então, o Vitor Pereira tem sido infeliz também nas decisões que tem tomado. Para o jogo da volta, é simples, né? O Flamengo tem que ser muito mais agressivo do que foi ontem, muito mais propositivo do que foi ontem, ousar muito mais do que ousou ontem.
correndo riscos, porque ele vai ter pela frente um adversário que é muito inteligente, que é muito consciente do que faz em campo e que é muito bem montado. O Flamengo está numa situação difícil e que vai jogar pelo empate, né? E o Del Valle vai vir para o Brasil para jogar por 2 resultados. É uma situação complicada, perder a Recopa dentro do Maracanã, se acontecer, eu ainda acho que o Flamengo vai virar e tem condições para isso, mas se acontecer, vai trazer mais problemas e mais pressão ao Vitor Pereira e uma pressão que acho que se justifica. Não acho que seja o caso de trocar o trabalho agora, não acho que seja o caso de achar que o Vitor Pereira não terá capacidade de resolver os problemas, mas ele precisa ser cobrado pelo que está acontecendo até agora. A diretoria precisa chegar e falar: Vitor, tudo bem, você não começou o trabalho há 3 anos, a gente sabe que você precisa de um tempo, mas você sabe como funcionam as coisas do futebol brasileiro. E para você chegar até onde quer, você tem que ter um ponto de partida. Você precisa estar mostrando que, olha, tem um caminho longo a percorrer, porque eu estou começando agora o trabalho, mas eu já avancei aqui, eu já mostrei serviço ali, eu já corrigi esse problema, eu tô na direção da solução. A gente não vê isso no trabalho do Vitor Pereira até agora. Ele não parece estar na direção da solução dos problemas que o Flamengo tem em campo. Isso é o que mais preocupa. Material tem, potencial tem, mas até agora não está saindo do papel, não está sendo bem explorado. E o Flamengo tem o risco de perder mais uma final no início do ano, o que é muito frustrante para a qualidade desse time e para tudo que esse time fez, por tudo que esse time fez até outubro, novembro de 2022. Não foi de 2018, 2019, não. De 2022, gente. Isso foi ontem. Não é possível que tenha desandado tanto. E ainda reforçado o elenco de lá para cá. O Vitor Pereira ainda pega em termos de quantidade de opções. Tudo bem que a perda do João Gomes ela é muito significativa, mas ele pega um elenco ainda riquíssimo de alternativas. Não dá para se queixar. Jamais um treinador, nessa realidade atual do Flamengo, vai poder chegar e justificar qualquer derrota por falta de material. A não ser que se machuquem 10 caras de uma vez, que também não acontece. O Flamengo também não sofre tanto assim com lesões, como outros clubes, né, que perdem vários caras de uma vez. Então esse argumento ninguém vai ter no Flamengo. Até por isso eu acho que essa cobrança ela tem que ser um pouquinho mais forte. O cara tá no melhor elenco da América do Sul, num clube que oferece todas as condições para fazer mais do que tem feito. E os jogadores, obviamente, também têm que fazer parte dessa cobrança, porque não é tudo só do treinador. Mas a minha sensação hoje é que a responsabilidade maior do que a gente está vendo é de um direcionamento melhor para as questões táticas que o Flamengo precisa desenvolver e que não vem conseguindo nas mãos do Vitor Pereira. E ainda tem gente que acha que treinador não ganha jogo. É só ver o que o Paulo Souza fez com esse time ano passado e o que o Dorival Júnior fez. Em poucas semanas, uma profunda transformação. A culpa era só dos jogadores, no caso o Paulo Souza, porque agora, muita gente que precisou defender com unhas e dentes o Vitor Pereira, agora está usando esse argumento, porque a culpa é só dos jogadores. Era também com o Paulo Souza, a culpa era só deles. Era mesmo? Mérito nenhum, então, do Dorival? É só para a gente raciocinar um pouquinho. A torcida do Flamengo é inteligente. Ela não vai comprar qualquer discurso barato que tenha por aí, não. Bom, é isso. É o que eu penso. Peço sua opinião no vídeo também, deixando aí nos comentários. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho das notificações. Ah, e no meio disso tudo, o Flamengo ainda tem um clássico em Brasília com o Botafogo, né? Que pode ser um confronto chato aí também, antes da final da Recopa. Precisa ver como o Flamengo vai encarar esse jogo, com quais jogadores ele vai entrar em campo, enfim. Mas é uma semaninha que pode terminar muito bem na terça-feira que vem, ou pode trazer uma dor de cabeça bem grande para o Flamengo e especialmente para o Vitor Pereira. Tchau, pessoal!